Veja, está bem escrito no capítulo 21 do Apocalipse: depois de todos os cataclismas, eu, o anjo relator do Apocalipse, fiz o vidente de Patmos, o João Evangelista, escrever: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não eram. Vocês estão findando a primeira metade evolutiva, o primeiro céu e a primeira terra, e vão depois das punições e seleções entrar em um novo céu e uma nova terra, a segunda metade evolutiva. Mas na segunda metade evolutiva não vão existir mais traidores de Deus, sua justiça, seus 12 mandamentos e seus santos anjos, espíritos mensageiros. Os cabritos e os joios serão expulsos, 2/3. Os cataclismas, que vocês vão ficar sabendo como vão ser rigorosamente daqui a pouco, estes cataclismos ou cataclismas é que reduzirão os viventes a 1/3. E este terço será divinista, do Evangelho Eterno, do divinismo e tudo mais. Do cataclisma que vai vir reduzindo a 1/3, está escrito no Apocalipse, e Jesus também faz referência no sermão profético: como nunca houve antes e não mais haverá depois. Porque haverá a modificação na disposição geográfica dos continentes. Esse cataclismo é que vai reduzir a 1/3. E será a última modificação na disposição dos continentes, não mais depois. Porque para o terço que sobrar, fica bem entendido, as ovelhas, o trigo, não o joio, a matéria não vai ser como tem sido até aqui, no planeta e nos corpos, algoz do espírito. O terço que sobrar, por ser aquele terço escolhido de ovelhas, de trigo e não joio, esse terço que sobrar, de pavor do acontecido, do cataclismo que vai modificar a configuração geográfica dos continentes e tudo mais, de pavor do acontecido e também de compreensão, vai ficar divinista, vai ficar do Evangelho Eterno e orações prodigiosas. Está bem? É por isso que no 21 do Apocalipse se repete, né? Ele teve que escrever que eu mandei: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não eram. Ainda com o cataclisma punitivo, o primeiro céu, a primeira terra, a primeira metade evolutiva. A seguir, punições e seleções, vigorará a segunda metade evolutiva, um novo céu e uma nova terra. Vocês pensam que eu estou falando para vocês encarnados. Não tem vidente nenhum que conte o que está aí. Mesmo porque, de tudo que eu tinha de vir restaurar, que entreguei o Espiritismo e agora o Divinismo, de tudo que eu vim fazer até aqui, não saiu nada escrito como está aí no fim de um modo. Este é o problema. Então, hoje foi um dia bem especial, totalmente especial. É por isso que você disse: onde irá parar essa coisa toda como está na humanidade perna pro ar? Não, não é fácil, é pacífico de saber. O cataclismo punitivo e seletivo reduzirá o terço que deve ficar, e esse, vejam bem, não mais haverá cataclisma modificando a posição geográfica dos continentes. A matéria irá eterizando, santificando também, porque o psiquismo da matéria é o mesmo do espírito. Porque o princípio, Deus do espírito, filho, é o mesmo Deus daquilo que vocês chamam de matéria.
está provável que não é porque se reduz, não é? Porque vocês pensam que a desintegração da matéria dá nos elementos infratômicos. Não é nisso, não. Vai parar lá no princípio Deus ou Pai Divino, na essencialidade. Quem mais veio aí? Então, isso, vocês chegaram atrasados no ar com essa leitura, porque este boletim é o de número 3732 e tem aquilo que outros boletins assim não saíram por ser a minha saída do mundo e teve que comandar o catecismo que irá reduzir os viventes a um terço. Por isso é que termina do jeito que tem que terminar, porque fomos alçados, eu e Jesus, da galáxia, mas a tarefa daquele anjo do Apocalipse, que tem as vestes salpicadas de sangue, e a quem Deus manda cegar, isso aí vou ser eu mesmo. Eu tinha de restaurar tudo e depois do cataclisma, reduzindo a um terço, fazer a expulsão dos cabritos e dos joios, está bem? Porque o cagaço que vai sobrar dos cataclismas punitivos e seletivos, ninguém vai se esquecer até a consumação evolutiva do planeta e da humanidade. Quando o planeta voltará ao caminho divino, como saiu do caminho divino, e os espíritos vão reintegrar de novo no Senhor princípio, Deus ou Pai Divino, porque cumpre-se aquilo que eu deixei dito desde que eu fui Hermes Trismegisto, fundador do ocultismo, esoterismo ou hermetismo, do meu nome Hermes Trismegisto, aonde eu deixei dito. Tudo aquilo que do caminho divino sairá, ele retornará como divino. Jesus, que foi meu discípulo predileto, como Melquisedeque que foi, estudando tudo que eu deixei no Egito, ele também teve que dizer uma sentença. Lapidar. Espírito e verdade é Deus, e assim quer que seus filhos venham a nascer. Quem não é capaz de entender isso, que merda vai entender? O quê? Este é o grande problema. Então, veja bem, a Terra vai ter os seus continentes mudados nas posições geográficas. Esse cataclismo ou cataclismo é que vai reduzir a um terço. O terço que sobrar, os escolhidos, as ovelhas de Deus, o trigo, não os cabritos e os joios, esses serão expulsos. Esse terço vai ter o planeta maravilhosamente cada vez mais eternizado. Esse terço vai ser cada vez mais, não cristificado, que esse negócio de cristificado, que bodega é essa? É deificado. Voltar a ser Deus em Deus, Espírito de verdade, como Deus é. Ou voltar ao caminho divino, de onde saiu, como centelha divina do próprio Deus. Este é o grande problema. É lamentável que tenha de haver o cataclisma punitivo, reduzindo ao terço, e é lamentável que tenha de ser expulso 2/3. Mas quando os alunos não correspondem ao programa de estudo, tem que haver o quê? Retrocesso. Então isso aí vai haver e acabou-se. E aquele anjo do Apocalipse, com as vestes salpicadas de sangue, que tem o elefante na mão, para quem diz cega que está na hora, isso é eu mesmo quando sair da carne agora daqui a pouquinho. Tá bem? Se Deus falhasse com isso que está escrito aí, ele, Deus, eu, Moisés, os profetas, Jesus, e o que eu vim fazer agora, em que grau de desmoralização iríamos ficar? E a Bíblia, em que grau de desmoralização iria ficar se isso não acontecesse? Deus, eu, Jesus, os profetas, a Bíblia, tudo isso que eu vim entregar agora, ficaríamos reduzidos àquilo, merecendo apenas uma bacia de privada. Pai divino, eu te agradeço por ter vivido o dia de hoje.
seria bom, Pai Divino, que teus filhos tivessem ouvido Moisés, os profetas e Jesus, porque assim eu teria e Jesus teríamos implantado há 2000 anos a divina civilização que prometes em Isaías capítulo 11. Mas como fomos atraiçoados, Pai Divino, assassinados, tudo morou. Devendo haver, portanto, mais tarde, restauração de tudo, quando me mandaste entregar o Espiritismo. E como ele ficou incompleto, falho e omisso, eu tendo de voltar à carne em outras condições, para completar tudo, entregando a tua Bíblia prometida no capítulo 14 do Apocalipse, versos de 1 a 6. Eu lamento, Pai Divino, ter que escrever isso que está escrito aí, de punições e seleções. Eu tenho certeza que tu também, Pai Divino, tens lá dentro de ti tristeza por ter que punir filhos teus, por aquilo que eles fizeram contra teu desígnio. Eu gostaria, Pai Divino, de poder dizer outras coisas, falar diferentemente, mas não pude, não posso e não devia poder. Eu te agradeço, Pai Divino, ter vivido o dia de hoje para fazer esse boletim.